Vamos orar pela palavra, irmãos? Senhor querido, Senhor amado, colocamos a palavra nas tuas mãos e pedimos que o teu falar, Senhor, realmente toque o nosso coração. Senhor, como testemunho da irmã, Senhor, nós precisamos de mais impactar do teu Espírito sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, pelas tuas visitações. Obrigado, Senhor, por esse testemunho. Senhor, isso realmente nos encoraja, nos estimula, sabendo que Tu és um Deus que tem zelo de nós e que o Senhor arde com ciúme a nosso respeito. Ó Senhor querido, ó Senhor, fala conosco, Senhor, e nos impacte um pouco mais. Desperta-nos, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos, já que está aí, vamos deixar aí. Bom, irmãos, nós estamos estudando o livro de Efésios e vamos então para o capítulo 2, irmãos. Efésios capítulo 2. E hoje, a direção do Senhor é que a gente se detenha numa só palavra que reflete a mais grave situação que nós podemos enfrentar como seres humanos, que é a morte. O Senhor nos ajude a falarmos sobre a morte. O que é a morte? Capítulo 2. Então diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, vamos ver ainda no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 14. Diz assim: pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Senhor querido. Evânio, pode tirar o slide, não vou usar. Irmãos, vamos voltar então para o capítulo 2, depois a gente vem para o capítulo 5. Eu quero fazer uma nova leitura desses versículos do capítulo 2, mas eu quero pular os versículos 2, 3 e 4. Eu já falei isso para os irmãos. Paulo tem uma maneira de escrever em que ele começa um tema e dali a pouco ele vai abrindo em detalhes
e de abrir em detalhes do que ele quer falar sobre aquele tema, a gente até se perde. Mas depois ele volta para o tema. E às vezes, para a gente ter um bom entendimento do que Paulo está querendo nos dizer, a gente tem que focar no tema, sair dos detalhes e voltar para o tema. Então, por isso eu quero, por hora, suprimir os versículos 2, 3 e 4. Nesses versículos ele está dando detalhes de como era o nosso viver na morte, em delitos e pecados. Mas, vamos ler, então, sem o 2, 3 e 4. Um outro detalhe. Aqui, o versículo 1 começa, ele vos deu vida, não tem esse ele vos deu vida no original. Tanto é que se alguém tiver com a Bíblia na linguagem de hoje, vai ver que não tem esse ele vos deu vida. Não que ele não tenha nos vivificado, mas no texto não tem esse ele vos deu vida aqui. Esse ele vos deu vida é do versículo 5. Mas como o tradutor achou que ia ficar sem compreensão esse vos deu vida do versículo 5, então ele colocou aqui no versículo 1. Mas eu vou ler como está no original, tá? Eu vou tirar ele vos deu vida, ainda que os irmãos tenham recebido vida. Mas fica assim o texto. Vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Pula para o 5. E estando vós mortos em vossos delitos, vos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero dar ênfase no que Paulo está querendo dar ênfase aqui. Primeiramente, a ênfase é no estar morto. Em segundo, a ênfase é termos sido vivificados juntamente com Cristo. E o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje à noite é a respeito dessa situação de morte. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Irmãos, nós temos aqui morte, delitos e pecados. Por que nós pecamos? Porque estamos na morte. O pecado procede da morte. Há aqui um ciclo vicioso de morte, um ciclo vicioso. O que é um ciclo? Algo que alimenta outro e esse outro alimenta aquele algo inicial. Há uma causa primeira que leva a uma causa segunda e essa segunda fortalece a causa primeira. É um ciclo. A morte nos leva a pecar e o permanecer nos pecados nos leva a permanecermos na morte. Estarmos mortos nos faz pecar e pecar nos faz permanecer na morte. Então, uma coisa de uma maneira maligna alimenta a outra. E nós temos que entender que a causa original do pecado é a morte. E vamos procurar que o Senhor nos ajude a entendermos o que é morte. Vamos abrir em Gênesis, irmãos. Gênesis, capítulo 2. Vamos sempre na origem dos problemas.
e na origem na qual Deus nos colocou. Deus não nos colocou nos problemas. Deus nos criou para uma situação muito positiva, de sermos um com Ele e andarmos na presença dEle. Mas o não querer obedecer o Senhor introduziu os problemas. Então no capítulo 2 diz assim, versículo 7: Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista, boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 15: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Os que já estão há mais tempo na vida da igreja conhecem de cor e salteado essa passagem. E os que não estão tão familiarizados devem se familiarizar bastante com essa passagem. O Senhor nos criou a sua imagem e semelhança e não nos colocou num campo de trabalho forçado. Ele nos colocou num jardim chamado Éden. Éden significa agradável, aprazível, daí a palavra paraíso. E ali, nesse jardim, haviam árvores agradáveis à vista, possivelmente esteja falando de árvores que floriam, como por exemplo o ipê no inverno, e árvores boas para alimento, árvores que produziam frutos, as frutas. E essas certamente eram árvores materiais, reais, no sentido do material, de serem árvores tocáveis. Mas havia ali também duas árvores tocáveis, que é difícil nós explicarmos o caráter delas. Uma, vê aí no versículo 9, era a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual a natureza dessas árvores? Elas têm possivelmente natureza espiritual, mas que era plenamente perceptível a Eva e a Adão. E elas têm um sentido espiritual, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No versículo 16, o Senhor dá esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui o Senhor fala de morrer. Morrerás se comeres a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui há uma advertência, uma proibição. Uma proibição. Qual é a proibição? Da árvore
do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Essa é a proibição. Este é o mandamento. Esta é a ordem. E qual que é a advertência? Se dela comeres, certamente morrerás. Então nós temos uma ordem, um mandamento, nós temos uma advertência, mas observe que nós não temos o que? Um impedimento. O Senhor não cercou esta árvore. O Senhor deu ordem e deu advertência. A consequência de transgredir o mandamento é a morte. Bom, vamos para o capítulo 3. Versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Foi isso que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Foi isso que o Senhor disse? Não, foi isso que o Senhor disse. Não comereis de toda árvore do jardim. Pode comer de toda árvore do jardim? Pode. Hã? Ou não pode? Pode comer de toda a árvore do jardim? Não. Porque tem uma que não pode, certo? Mas o que a serpente está dizendo? O Senhor disse: não podereis. A serpente está certa ou está errada? A respeito do que Deus falou. Está certa. Olha como que ele puxa a conversa. Ele não vem negando Deus e contrariando Deus imediatamente. Ela aparece até como alguém que conhece a palavra de Deus e está chamando: ô Eva, vamos falar sobre a palavra de Deus. Deus disse, né? Não comereis de toda a árvore do jardim, certo? Certo? A serpente falou certo? Mas é para conversar com a serpente? Ah, Senhor querido, nos ajuda. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore, da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A resposta foi boa da Eva. Ela estava informada, ela sabia da proibição, sabia da advertência, e ela ainda acrescenta uma coisa, que alguns discutem: ah, foi a Eva que inventou. Outros dizem: não, o Senhor falou em outra oportunidade. Cada um julga como quiser. O que ela acrescentou aí? Nem tocar. Ali no capítulo 2 não fala de tocar. Talvez esse não tocar saiu da onde? Talvez de uma conversa de Adão com ela, né? Talvez, estou achando, hein? Ô Eva, vamos obedecer a Deus. Então é o seguinte: não vamos nem tocar, tá? Tá bom, Adão. Talvez. Mas de qualquer maneira, ela está dizendo, eu não sei de onde ela tirou esse tocar, mas esse nem tocar é bom ou ruim? É bom, não é? Então ela sabia o que foi dito e sabia alguma coisa ainda a mais. Sabia da ordem não comer, sabia da advertência vai morrer, e ainda tirou uma conclusão muito boa: é melhor nem tocar. Então a serpente primeiramente falou certo. A Eva reagiu demonstrando que estava bem informada. Irmão, mas esse tipo de diálogo não pode terminar bem. Conversar com a serpente não faz bem. Vamos falar algo de prático aqui agora. Irmãos, como é que eu percebo o falar da serpente?
com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em Colossenses, se não me engano, capítulo 3, Paulo fala aos irmãos: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Irmão, se a palavra do Senhor habita ricamente, nós poderemos sempre rejeitar o falar da serpente. Nós precisamos da palavra de Cristo. Precisamos nos encher da palavra de Cristo. Nos encher da palavra de Cristo, irmãos, não é só uma questão de leitura e memorização. Mas eu incentivo, é claro, os irmãos a lerem e memorizarem tanto quanto puder a palavra do Senhor. Mas ainda, o que torna a palavra de Cristo eficaz em nós é ler, se possível memorizar, conforme a tua capacidade de memorização, mas principalmente se determinar a obedecê-la. Obedecê-la até mesmo nos mínimos detalhes. Se nós conhecemos, mas não nos determinamos a obedecer, então é um conhecimento. E esse conhecimento não nos livra da astúcia da serpente, como não livrou a Eva, que estava muito bem informada. Faltava conhecimento para Eva? Mas faltava o quê? Determinação em querer obedecer a palavra, nem tocar. Mas ela fez ali algum tipo de aproximação com a serpente, que deixou ela muito perto de tocar, e se tocar, acaba comendo, não é? Talvez precisasse acrescentar mais algumas coisas: não comer, não tocar e nem se aproximar. Voltando lá para Efésios 6, o finalzinho, quando diz: tomai o capacete da salvação, fala de uma proteção para a nossa mente. E a nossa mente tem que ser protegida principalmente do quê? Do falar da serpente, dos dardos inflamados do maligno. Então Paulo diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como? Com toda oração e súplica. Irmãos, a palavra de Deus tem que ser tomada com oração. Irmãos, uma leitura simples da palavra, nós já recebemos várias orientações do Senhor. E logo em seguida, uma orientação, nós temos que estar orando. Porque certas orientações não são só orientações, são correções. E assim que a gente recebe uma correção do Senhor, nós temos que imediatamente orar: Senhor, me corrige. Se o Senhor está falando comigo, me corrige. Não deixe eu ficar só no conhecimento. Senhor, tem misericórdia de mim, nisso que o Senhor está me corrigindo. Não me deixe permanecer fazendo assim. Não me deixe permanecer falando assim. Não me deixe permanecer pensando assim. Senhor, me livra da minha fraqueza com respeito a essa questão que o Senhor veio me corrigir. Por que o Senhor precisa me corrigir? Porque eu sou fraco e procedo segundo a carne, segundo o velho homem. Mas o Senhor me instrui pela palavra e pelo falar do Espírito. E quando a palavra do Senhor vem, seja uma palavra de correção, seja uma palavra que nos pede uma ação, imediatamente nós temos que apresentar uma oração ao Senhor. Senhor, se o Senhor me corrige nisso, livra-me disso, Senhor. Porque se Ele vem nos corrigir, é porque nos tocou numa fraqueza, e eu não tenho força para sair dela, a menos que o Espírito Santo me fortaleça na força do seu próprio poder. Aí sim. Mas isso tem que ser orado, tem que ser pedido. Eu insisto com a palavra de Tiago: nada tendes, porque não pedis.
O Senhor mandou pedir, irmãos, nós temos que pedir. Em Mateus 7, versículo 7, esse é fácil, 7:7, Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo que pede recebe, todo que busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Então veja nessas palavras do Senhor Jesus, Ele está nos pedindo, até na forma de ordem, é um imperativo, Ele está nos pedindo atitude. E Ele está nos trazendo promessa. E uma promessa, e a promessa, Ele reforça. A ordem qual que é? Pedir. E a promessa qual que é? Pedir e Ele reforça a promessa. De que maneira? Todo que pede, né? Ele não está reforçando? Versículo 7 diz o quê? Pedir e dar-se-vos-á. O versículo 8 diz: todo que pede recebe. Ele dá uma ordem, Ele pede uma atitude, e imediatamente Ele faz uma promessa. Cumpre isso, que você vai ser abençoado. Todo que pede, pedir, todo que pede. Por que o Senhor repetiu no versículo 8? Que é para nos estimular, irmãos. Nós gostamos de levar vantagem em tudo, não é isso? O que eu ganho se eu cumprir um mandamento? Cumprir ordens é obrigação? É? Lá na tua empresa tem muita ordem? Lá na tua tem, André? Tem muita regra? E alguém está te dando parabéns porque você chega na hora? Hã? Alguém está te dando parabéns porque você faz até mesmo bem o seu serviço? Se eu fosse teu chefe, eu te daria. Eu gosto de elogiar. Mas o teu chefe tem te elogiado? Hã? Então, porque você não está fazendo nada mais que a tua obrigação. Puxa, mas Deus é... Irmãos, Deus é bom. Deus é muito bom. A gente está cumprindo ordem, o que não é nada mais do que a nossa obrigação. Mas Ele fala assim: cumpre que eu te dou um aumento. Cumpre direitinho que eu te dou até mesmo uma gratificação. Vai. O Senhor dá-nos todos os estímulos para a obediência. Pede. Pedi e dar-se-vos-á. E eu vou repetir, hein? O que pede, recebe. Não é isso? Então, irmãos, nós temos que pedir ao Senhor. Tomai a palavra com toda oração e súplica. Sempre que a palavra vier ao teu coração, não fique só admirado da revelação, do falar do Senhor. Imediatamente se entregue à oração. Principalmente não, tudo. Mas se o Senhor te corrigir, não fica contrariado com o Senhor. Já fala: Senhor, o Senhor quer me livrar da minha fraqueza? Então me corrige aí. Outra coisa que o Senhor nos traz na palavra são ações também. Faz isso. Você precisa ler mais a Bíblia. Você precisa separar mais tempo para mim. Você precisa me servir. Você não está me servindo. Você não está dando dízimo. Você não está ofertando. De tudo que o Senhor fala, que Ele te pede uma ação, não faça como o povo de Israel. O que o povo de Israel disse a Moisés? Lá em Êxodo 19. Tudo que o Senhor falou, faremos. Faz nada, irmãos. Ninguém de nós aqui tem capacidade para fazer nada. Tomai a palavra de Deus com oração. Se o Senhor está me mandando, eu vou dar um exemplo simples. Quando
eu estava fazendo faculdade e não tinha um ambiente para pregar o Evangelho. Eu comecei no primeiro ano, eu vi que as pessoas se aproximavam de mim, gostavam de mim, faziam amizade comigo, mas na hora que eu pregava o Evangelho, as pessoas se afastavam de mim. E falei, puxa, num primeiro momento fiquei muito frustrado. Falei, bom, então eu vou orando. Isso foi no primeiro ano, né? Aí passou o segundo, eu continuei orando. O terceiro, eu continuei orando. Meio frustrado, porque eu queria dar um testemunho de pregar a palavra. Mas as portas não se abriam. E sempre que eu insistia em pregar para alguém, era aquela pessoa sair de perto de mim. Era impressionante esse efeito. Eu continuei orando. Na verdade, eu continuei orando para que o Senhor abrisse uma porta, mas com certa frustração, desânimo, porque a minha expectativa era outra. De poder evangelizar, fazer grupos de oração e de estudo. E, meu Deus do céu, aquele povo vivia numa carne. Bom, no quarto ano, continuei orando. No quinto ano, um dia, eu estou numa aula, era uma aula de ética, de filosofia, lá no final do curso, e o tema da aula era, por que o homem mata? E era um sábado à tarde, era uma aula dura, dava um sono em todo mundo, e o professor falava mole, estava tudo sonolento, eu também estava sonolento, o professor também sonolento, estava todo mundo ali cumprindo tabela. E ele falando, por que o homem mata? Aí ele começou a falar, mole. Eu fui ficando sonolento. Aí numa altura do que ele estava falando, depois de uns 5 ou 10 minutos, para 10 minutos falando, ele disse assim, porque Paulo, nas suas epístolas, ele distorceu o cristianismo que Cristo deixou. Aí, aquilo me chamou a atenção, então eu abri um olho assim. Aí ele estava citando Nietzsche, que é um filósofo que matou Deus, né? O Nietzsche é terrível, coitado. Terminou louco. E era filho de pastor. Bom, mas ele estava ali citando Nietzsche. Falei, mãe, vai. Aí voltei a fechar o olho. Faz uma bobagem esse cara aí. O Senhor me deu um tranco, irmãos. Acordei assim que até chacoalhei a cadeira. É verdade. O Senhor falou, é hoje que você vai pregar o Evangelho. Aí eu acordei bem acordado. Aí eu falei, mas por onde começa? Aí eu fiquei exatamente como a Nete falou, deu tudo aquilo, Nete. Falei, mas por onde eu começo? E agora? Como é que eu vou falar? No meio de uma aula, todo mundo dormindo, e no meio da escola, ninguém aceita o Evangelho aqui, ninguém quer crer em nada, eu já estou... O Senhor falou, é hoje. E eu fiquei ansioso, fiquei nesse estado de ansiedade aí mesmo. E nesse estado de ansiedade, o Senhor tornou a falar comigo. Pede, meu filho, você não tem que fazer nada, sou eu que vou fazer. Aí eu fiquei tão contente com aquilo, eu falei, tá bom, Senhor. O Senhor sabe que eu não vou destravar aqui. Não vai sair evangelho nenhum. Mas se o Senhor quer que eu pregue, eu vou descansar, tá? Confirma essa porta. E relaxei, irmãos, mas relaxei tão gostoso. E o professor falou mais algumas coisas, dali a pouco ele voltou a insistir, porque Paulo distorceu o cristianismo pregado por Jesus. Aí de uma maneira muito tranquila, eu falei, professor, posso discordar? É aula de filosofia, posso discordar? Pode. E eu falei, olha, filosofia eu estou aprendendo com você, mas de Bíblia, faz já mais 30 anos que eu estudo a Bíblia.
E isso não tem pé nem cabeça. Eu não sabia que era Nietzsche que ele estava citando. Falei, de onde o senhor tirou isso? Ah, de Nietzsche. Falei, está enganado, muito enganado. Então fala. Ele falou, então fala. Ele estava doido para arrumar alguém para dar aula naquele sábado à tarde. E eu comecei de Caim, falei do pecado, falei da árvore da vida, falei do conhecimento, que o homem comeu da árvore do conhecimento. E o primeiro ser humano foi um assassino do próprio irmão. E fui falando até Jesus. Aí abri um debate, ficou muito bom. E quando terminou a aula, eu acho que ao todo eu acabei falando ali pelo menos uns 40 ou 50 minutos. E quando terminou a aula, todo mundo bateu palma e veio me cumprimentar. E para alguns eu disse, é só você abrir o seu coração e receber Jesus. Naquele dia eu saí flutuando Irmão, mas tem que pedir. Num primeiro, o senhor fala, vai. Fala, mas para onde? Na minha fraqueza, na minha ansiedade, vou para onde? Senhor, o que o Senhor quer de mim, que o Senhor mesmo faça. É assim, irmão, nós temos que tomar a palavra de Deus, seja ouvindo uma mensagem, seja num toque desse, seja como a Nete colocou, o senhor falou, não falou? Puxa, se você ficasse assim com a meu respeito... E aí, eu falei, senhor, o senhor quer que eu fale? Eu falei, mas eu não sabia exatamente o que eu ia falar, mas eu olhei, se o senhor quer que eu vá, eu vou. Amém. Então nós temos que aprender a pedir. Pede, irmãos. Que pede, recebe. Então, a única coisa que nos livra do falar malicioso e gerador de morte da serpente é nós estarmos cheios da palavra de Cristo. O Senhor vai estar falando conosco. Ele fala e Ele mesmo nos capacita. Ele fala e Ele mesmo vai nos habilitando, nos fortalecendo na força do seu próprio poder, para orarmos e recebermos a respeito de tudo que o Senhor está falando conosco. Bom, irmãos, a situação que nós temos aqui em Gênesis qual foi? É que a Eva acaba sendo induzida ao erro e acaba comendo do fruto, desobedecendo, pecando, e ali foi introduzida a morte. Então vamos falar um pouquinho do que significa a morte. Há uma controvérsia ali. Será que se Adão e Eva não comessem da árvore do conhecimento, será que eles não morreriam a morte física? O que os irmãos acham? Será que eles viveriam eternamente? Eu não sei direito o que dizer. Eu acho que não, mas também o que é certo é que se comer vai morrer. Então quando fala em morrer, irmãos, o que é morte? É o contrário de vida. O que é vida? Irmãos, vida é algo que está em Deus. Deus, no seu poder, Ele é criador de todas as coisas. É Ele quem cria todas as coisas, é Ele quem sustenta todas as coisas. Toda forma de vida, nas coisas animadas, que tem fôlego, desde vírus, bactérias, micro-organismos, células, desde as coisas microscópicas, até as maiores formas de vida, tudo se sustém no Senhor. No Senhor, tudo veio a existir, e tudo existe, num termo que é usado lá em Hebreus, nele tudo subsiste, existe debaixo do poder dele. Então agora mesmo, você está sentado aí,
e milhares, para não, talvez bilhares de movimentações bioquímicas estão ocorrendo no seu interior. Quantos, só de neurônios, quantos que nós temos? Não é coisa de bilhão? Até me fugiu, mas é mais de bilhão. Só de neurônios, que são as células nervosas, ligadas ao cérebro e toda a extensão nervosa por todo o corpo. Então nós temos bilhões de células, e cada célula tem vida própria. Como é que tudo isso funciona assim, irmãos? Porque no Senhor tudo subsiste. Ele é o Senhor da vida. Ele traz a criação e Ele mantém todas as coisas. Eu estou falando das coisas animadas, que tem fôlego, que tem vida. Agora considera o universo. Outro dia eu li que se você apontar para uma areazinha no espaço, no céu, de 1 centímetro quadrado, e colocar um telescópio poderoso aqui, ele vai captar só nesse ponto pelo menos 500 milhões de estrelas, num único centímetro quadrado. E tudo está girando, e tudo está orbitando. Quem sustenta todas essas coisas, irmãos? O Criador. Seja no mundo inanimado, ou seja, do que não tem vida, como os astros, o Sol, as estrelas, as galáxias, como nas coisas animadas, as coisas que têm vida. Vida é o que está em Deus. Ele é o Criador. Deus tem um propósito, e nesse propósito Ele criou todas as coisas. Esse poder criador de Deus é onde está a vida. A vida está em Deus. Ele cria todas as coisas, e nele todas as coisas criadas subsistem. Cada célula do teu organismo. A vida é algo que está em Deus. E fora de Deus não há vida. Então, quando o Senhor fala de morrer, Ele está falando de rompermos com o Criador, de rompermos com o Senhor da vida. Eva e Adão, na hora que eles comeram, desobedeceram, eles romperam com o Criador, eles romperam com a fonte da vida, e a morte se instalou na vida deles, em muitos aspectos. No primeiro aspecto da morte, eles foram expulsos do jardim do Éden e perderam a presença do Senhor. E imediatamente, um outro reflexo da morte, eles imediatamente estavam condenados ao lago de fogo, que foi preparado para Satanás e seus anjos. Deus não fez o lago de fogo para homens, para seres humanos, a menos que os seres humanos se aliassem à rebeldia de Satanás. Então, de imediato, eles experimentaram a morte. Eles foram expulsos daquele jardim, e imediatamente, eles não sabiam disso, eles estavam condenados. A morte para eles não veio, a morte física não veio imediatamente, ainda viveram muito. Adão, mais de 900 anos, mas eles viram a morte começar a se aproximar deles. Caim matou Abel. Imagina a situação da cabeça de Eva e de Adão com relação a esse assassinato. Então, irmãos, morte primeiramente é estar rompidos com o Senhor. Então nós temos que falar, quando nós falamos de morte, nós temos
que considerar estarmos primeiramente sem Deus no mundo, vivendo sem Deus. Aí você fala, puxa, ainda bem que eu creio em Deus e eu estou com Deus. Agora vamos considerar o seguinte: Deus fez o homem, o ser humano, em 3 partes: corpo, alma e espírito. E vamos ver como é que a morte está no ser humano. Todos nós nascemos em Adão. Nascemos, na verdade, na morte, rompidos com Deus. O nosso espírito humano é o lugar que Deus, quando nos fez, reservou para fazer habitar o seu espírito. O homem nasce impedido de receber o Espírito de Deus em si, de maneira que o seu espírito, que foi feito por Deus para receber o Espírito de Deus, se não recebe, o espírito humano está morto. Vamos agora falar da alma. O que é a alma? A alma é a nossa parte psíquica, a nossa psique, onde nós temos a mente, a emoção e vontade. Uma alma que não pensa nas coisas de Deus, não considera as coisas de Deus, não entende as coisas de Deus, ou intencionalmente se rebela contra Deus, é uma alma morta. É uma alma que está na morte. Uma alma que não mantém comunhão com Deus é uma alma na morte. Uma coisa é eu receber o Espírito de Deus no meu espírito humano, que recebemos na nossa salvação. Outra coisa é colocar a mente neste espírito. É colocar os meus sentimentos e, acima de tudo, a minha vontade debaixo do controle desse espírito. Então a minha alma passa a ser vivificada pelo Espírito do Senhor. Mas uma alma que não se sujeita ao Espírito é uma alma na morte, ainda que tenhamos recebido ao Senhor. Terceiro, o corpo. O corpo. O corpo vai para a sepultura. E é com essa morte que nós costumamos lidar mais, pensar mais, considerar mais. Mas antes que a morte chegue ao corpo, o espírito humano está morto e a alma está morta. Então a morte alcançou todas as partes do ser do homem. E quando Jesus vem, ele diz: eu vim para que tenham vida. E o que é que nos dá vida? É o Espírito que Ele nos deixou. O Senhor disse: eu volto para o Pai, mas vou deixar o meu Espírito, o Espírito Santo. Vou deixar o Espírito Santo, que vai estar para sempre convosco. E esse Espírito Santo vem para a nossa vida. Em João capítulo 3, quando Jesus conversa com Nicodemos, o Senhor fala a respeito de nascermos do Espírito, um novo nascimento. Quando nós recebemos a Jesus, o Espírito Santo entra naquele que o recebe para o regenerar, ou seja, para lhe dar um novo nascimento. Aí aquele espírito humano que estava morto, porque não era habitado pelo Espírito de Deus, ele passa a ser vida. Quando eu recebo a Jesus, eu me livro da morte eterna, a qual eu estava condenado, o lago de fogo. E imediatamente eu recebo o Espírito de Deus para dentro de mim, no meu espírito humano. Esses são 2 efeitos imediatos da salvação. Quem de fato recebe a Jesus, se livra da morte eterna e se livra da morte no seu espírito humano. Mas ainda que o Senhor tenha entrado para habitar o nosso espírito humano, a morte ainda reina onde? Na minha alma e no meu corpo.
Por isso que a gente sempre está orando pela saúde dos irmãos. O que é a doença? A doença é o prenúncio da morte. Uma doença não tratada, ou uma doença em que o organismo não consegue reagir, é morte. Não é isso? E o Senhor nos deixou a autoridade. Eis aí que vos dou autoridade para expulsar demônios e curar enfermos. Por quê? Porque o nosso corpo lida o tempo todo com a expectativa da morte. Você pega um avião para chegar lá no destino. O avião não chega e cai, pronto. Acabou o time da Chapecoense. Acabou o ministro do Supremo que estava cuidando da Lava Jato. Caiu o avião. Bateu o carro. Sei lá o que aconteceu. A vida é frágil. Então, a morte nos alcançou para uma condenação eterna, que é o pior aspecto da morte, e a morte nos alcança desde o nascimento, para nos privar de que o Espírito do Senhor habite em nós, para privar a nossa alma do conhecimento e da convivência com Deus, e para privar o nosso corpo de existir nesse mundo. Senhor querido, puxa, o tempo já foi. Mas eu quero ler ainda com os irmãos, no capítulo 3 de Gênesis, uma parte que a gente não deu muita ênfase no passado e que nós precisamos dar ênfase. No final do capítulo 3, versículo 22, diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles, esse é o 21, 22, então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que ele não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O homem comeu da árvore do conhecimento, experimentou o primeiro efeito da morte, que foi o rompimento com a presença de Deus. E aqui, expulso do jardim do Éden, o Senhor está dizendo, na segunda metade do versículo 22, que não estenda a mão para comer também da árvore da vida, porque se comer da árvore da vida, ele vai o quê? Eternamente. Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos amou de tal maneira, para que tivéssemos o seu Filho, e não sofrêssemos os efeitos da árvore do conhecimento, mas viéssemos a ter acesso de novo à árvore da vida, para que comamos e vivamos eternamente. Irmãos, então, quando o Senhor veio, nós estávamos mortos, e porque estamos na morte, é que pecamos, e quando nós pecamos, nós fortalecemos o nosso viver de morto, morto-vivo. Nós vivemos uma onda de zumbis, né? Tudo na TV é seriado, é zumbi. Irmãos, o mundo está cheio de zumbi. E nós, como crentes, muitas vezes estamos zumbizando por aí. A tua alma agora, o teu espírito, se você recebeu a Cristo, eu não tenho dúvida que você recebeu o Espírito do Senhor e um novo nascimento. Mas quanto a minha e a sua alma, qual que é a situação agora? É de paz, alegria? É de obediência à ordem de Deus? Não coma?
Ou eu estou como Paulo fala aos próprios Efésios, no capítulo 4. Irmãos, não andeis mais como andam os gentios. Como é que andam os gentios ali? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Andar na vaidade dos próprios pensamentos. O que é andar na vaidade dos próprios pensamentos? Fala de uma mente que não é habitada pela palavra de Cristo. Porque não há naquele coração uma determinação por obedecer à palavra de Cristo. Nós estávamos mortos, como os gentios, fazendo a vontade da carne e dos... Irmãos, nós temos hoje um problema sério, de livrar a nossa alma da morte. Você não vai conseguir livrar o seu corpo da morte. Vai orando, preparando pedindo ao Senhor uma boa morte. Ou que seja arrebatado, sei lá, você escolhe. Eu sugiro que os irmãos peçam as duas coisas. Senhor, se não for possível me arrebatar, me prepare desde... Eu estou falando sério, eu oro assim. Me prepare uma boa morte, para mim e para a Luzia. Uma boa morte. Meu pai pediu uma boa morte, ele teve uma morte excelente. Vai pedindo aí, irmãos. Alguém vai escapar da morte aqui? Vocês estão orando a esse respeito? Vocês querem morrer num incêndio? De um câncer que demora 10 anos? Como é que vocês querem morrer? Pede aí. Pede. Vai pedindo, vai orando. Irmão, tem tanta coisa para pedir para Deus. Ô, irmão, para com essa conversa de morte. Não paro não, você vai morrer. Então, seja humilde e peça: Senhor, me dá uma boa hora. Não é assim que fala? A mulher do parto não pede uma boa hora? E para morrer também a gente não pede uma boa hora? E o que pede? Ô, irmão, mas eu não quero pedir isso. Então morre de qualquer maneira aí. Morre queimado, morre acidentado. Sabe aqueles carros que capota e cai no meio do mato lá embaixo, e o cara fica sofrendo, e da busca ninguém encontra, e o cara sofrendo no meio da... Pede uma boa morte. O que eu quero dizer é o seguinte, irmãos: quem recebeu a Cristo já livrou o seu espírito humano da morte. Aleluia. Quem pede uma boa morte é o melhor que tem a fazer, porque você não vai livrar o seu corpo da morte, mas você já livrou o seu espírito humano da morte. Agora resta o quê? A minha alma rebelde, a minha alma conturbada, a minha alma em que o diabo fica lançando seus dardos e me infernizando a vida. Vai, briga com teu marido agora. Vai, Kelly, vai. Na hora que ele chegar cansado em casa, já vai lá, vai perturbar ele. Na hora que ele chegar. Aí o Dil vem vindo. E o demônio vem. Se a Kelly vier com aquelas coisas de novo, fala umas boas para ela. E na hora que você chega em casa, você está em pé de guerra com a Kelly. Por quê? Porque é uma alma vulnerável, é uma alma na morte. Não é verdade? Irmãos, eu não estou brincando. Não é assim com vocês? Precisamos de salvação para a nossa alma. Precisamos de vida para a nossa alma. Precisamos de paz para a nossa alma. Precisamos de alegria para a nossa alma. Precisamos de amor para a nossa alma. Eu vim para que tenham vida. E se já o problema da morte no espírito está resolvido, se há o problema da morte no corpo, o máximo que eu posso pedir é uma boa morte, então se concentra de que a sua alma seja vivificada no Senhor. Que habite ricamente no teu coração a palavra de Cristo. Conheça a palavra e se disponha a obedecê-la nos mínimos detalhes. Irmãos, e a serpente não vai ter a menor brecha para invadir o nosso viver. Amém? Então é isso. Senhor querido, vamos orar, irmãos? Oh Deus amado,
Senhor, nós somos frágeis, Senhor. Nós somos frágeis. Senhor, nós somos vulneráveis. E nós precisamos que o Senhor nos dê a sua completa cobertura, Senhor. Tu és o Senhor da vida. O Senhor é aquele que tem poder para criar todas as coisas, para suster todas as coisas. E o Senhor é aquele que tem o poder de a tudo dar vida. E para isso nos deste o Espírito vivificante, o Espírito que dá vida, a vida que traga a morte, que destrói a morte, que engole a morte. Senhor querido, Senhor, nós queremos que o Senhor venha trazer vida para a nossa alma. Senhor, livra-nos da morte na alma. Senhor, livra-nos de andarmos como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ó Senhor querido, Senhor, nós queremos fazer prevalecer sobre os nossos próprios pensamentos a Tua Palavra. Senhor, nós queremos a Tua Palavra habitando, reinando, nos vivificando. Guarda-nos, Senhor. Senhor, ajuda-nos a tomarmos sempre o capacete da salvação. Nos dê uma mente e coração guardados em Cristo Jesus, guardados pela Tua poderosa paz, paz que vem pelo orarmos, que vem pelo pedirmos. Ó Senhor, todas essas coisas que o Senhor tem nos falado, que o Senhor tem nos ensinado, Senhor, traga-nos a realidade. Faz estas coisas se tornarem reais para nós. Ó Senhor querido, salva-nos a alma, Senhor. Queremos obter o fim da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. Senhor, salva-nos na alma. Nos dê uma alma submissa a Ti, que mantém comunhão contigo, que entroniza em si, sobre si, a palavra do Senhor, o falar do Espírito Santo. Senhor, não nos deixe à mercê da serpente, não nos deixe à mercê dos dardos inflamados do maligno. Senhor, encha-nos da Tua palavra, supra a nossa fraqueza, supra a nossa indiferença, venha nos trazer despertamentos, como o testemunho que ouvimos. Desperta-nos muitas vezes, Senhor, durante o dia, quando estivermos distraídos, ali vendidos à morte mesmo na nossa alma. Venha nos despertar, Senhor, venha nos despertar. Sabemos que o Senhor quer fazer isso, estamos pedindo para que o Senhor faça isso. Cremos que recebemos, Senhor. Nos dê um novo começo, vivificados na alma, livres da morte, para vivermos em paz e comunhão contigo. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.